Olá, graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje estamos de volta para partilharmos a palavra do nosso bom Deus e bom Pai. Antes de nós começarmos a falar desta bendita palavra, quero orar convosco. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Pai bendito, nós te louvamos. Nós queremos todos os dias tributar o nosso louvor em gesto de agradecimento a Si, pelo Teu imenso amor, um amor indefinido, um amor que não se compra, um amor que foi nos dado pela graça, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por isso é que a nossa alma exulta e grita e canta o cântico da liberdade, porque nós temos a certeza que fomos libertos do pecado, libertos do sistema do mundo, e hoje nós podemos cantar o cântico da liberdade, porque o Teu amor nos alcançou. E nesta manhã nós queremos falar das Tuas grandezas. Pai, vem e fala comigo, conforme a Tua palavra, e que vidas possam ser impactadas, e possa então fortalecer o coração da Sua igreja, Pai. Fortalecer o espírito, fortalecer a fé e acalmar a ansiedade no meio do Teu povo. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, sem mais delongas, abra comigo aí em casa a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 até 7, posteriormente nós vamos pular para o verso 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 até 7, e posteriormente vamos então ler o capítulo 24. Diz assim a bendita palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de prendê-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas, notem bem, a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Verso 24. Entre
Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. Glória a Deus. Amados, quando eu medito no livro dos Atos dos Apóstolos, vem em mim, eu observo a igreja como um organismo vivo que se move em direção aos propósitos de Deus. Bom, amados, hoje eu quero falar sobre o poder da oração da igreja em tempos de crise. Ora bem, quando nós observamos o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, nós observamos um problema no meio da igreja. Nesta altura, a igreja estava a ser perseguida. E para parar a marcha da igreja, eles prenderam o apóstolo Pedro. Primeiro nós observamos a morte de Tiago e agora prende o apóstolo Pedro. E face a essa toda a situação, a igreja não parou. A igreja teve que se levantar em oração para a libertação de Pedro. E quando nós olhamos para toda essa situação, nós não olhamos a igreja a fazer uma oração rotineira. A igreja não se apegou a uma oração rotineira ou a oração com uma vara mágica. A oração no seio da igreja primitiva era um estilo de vida. Para eles era a conexão, o elo de conexão entre Deus e a igreja, entre Deus e o povo dele. Eles olhavam como um elo de conexão, de intimidade com Deus. Então a oração era o estilo de vida para a igreja. Olhe muito bem, quando nós falamos da igreja, quando Herodes prende Pedro, e a igreja vê-se nessa situação, e lembra-se das palavras de Jesus. Observemos em Lucas capítulo 10, verso número 19, Jesus disse a eles: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eles viram naquela situação, eles lembraram estas palavras de Jesus. Então eles levantaram-se, a igreja tomou atitude e começaram a orar. No verso 5, a palavra diz o seguinte, no livro de Atos capítulo 12, começaram a uma eles tomaram atitude. E se olharmos para o verso 5, eles começaram persistentemente a orar. E aqui nós aprendemos uma lição
que a oração da igreja primitiva não era apenas uma oração de apaga-incêndio, como costumeiramente muitos de nós temos feito, apenas usamos a oração em tempo de crise, mas aqui a oração era um estilo de vida, era um elo de comunhão e de intimidade com Deus, como eu já falei há bocado. Era um elo de conexão do natural com o sobrenatural. É só observarmos em Atos capítulo 6, verso 4 e em Atos 4, verso de número 31. Amados, a oração fortalece a igreja, razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 7, que orai sem cessar, orem hoje, orem amanhã, orem sempre, orem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A oração é o nosso estilo de vida. A oração é o elemento de conexão e de comunhão com Deus. É a substância que faz com que nós entremos na presença de Deus e tenhamos um relacionamento com Ele. E o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, diz: sede sóbrios, vigiai em oração. Quando estamos aqui a falar da oração, não é aquela de forma rotineira, metódica, ou então uma varinha mágica, como todos nós temos feito, mas eu quero dizer que esta oração é uma oração de comunhão, é uma oração de intimidade, é uma oração de relacionamento. O apóstolo Pedro falou que sede sóbrios, vigiai em oração, orem sempre, orem todos os dias. Aqui o apóstolo Pedro não está falando de uma oração metódica, de uma oração rotineira. Ele está falando de uma oração como um estilo de vida. É a razão que hoje nós contemplamos a igreja está a viver uma miséria espiritual, permitem o termo. Nós estamos a ver um momento triste da história da igreja, porque nós usamos apenas a oração como uma vara mágica. Olha só, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós veremos a autoridade que nos foi dada. Olhem em João capítulo 15, verso 7. João capítulo 15, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, podereis pedir o que quiser e vos será feito. Podereis pedir o que quiser e vos será feito. Três coisas me chamam a atenção. Se permanecerdes em mim, primeiro. E a segunda, e as minhas palavras em vós, e vos será feito. Se permanecerdes em mim, nós não estamos apenas com Deus ao domingo, não estamos apenas com Deus no dia que nós consagramos que temos que estar com Ele. Ele está dizendo: se permanecermos nele todos os dias, e as palavras de Jesus também permanecerem em nós todos os dias, nós poderemos pedir o que nós quisermos, nos será feito. Aqui a palavra será feito no original é a palavra ginomai. Ginomai, que quer dizer vos será fabricado. Peçam o que vocês quiserem, vai vos ser fabricado. Aleluia. Amados, a oração é um instrumento poderoso que nós temos para termos a comunhão com Deus, para estabelecermos a comunhão com Deus, para entrarmos na presença dEle, estabelecemos comunhão com Ele. Nos levantemos nesse tempo de crise, assim como a igreja primitiva levantou-se naquele tempo de crise para orar a favor de Pedro. Nós estamos a ver um tempo difícil, nós estamos a viver um tempo de
tenebroso, estamos a ver um tempo tenebroso. É necessário que a igreja se levante em oração. É necessário que a igreja clame. Nós fomos capacitados e qualificados por Deus para subjugar a morte com a vida. Nós temos a vida. A palavra de Deus está em nós. Nós temos a vida. A palavra de Deus é espírito e é vida. Então, subjuguemos a influência da morte com a vida. Meus amados, a Bíblia está cheia de homens que, na sua história, oraram e o extraordinário de Deus aconteceu. Nós vimos a vida de Elias, a vida de Eliseu, a vida de Josué. Eles usaram a oração e as coisas aconteceram. Não é apenas a oração, mas a intimidade que eles tinham com Deus, no momento de circunstâncias, usaram a oração e as coisas aconteceram. Temos homens contemporâneos da nossa história, como John Hus, Policarpo, Martim Lutero, como Jerônimo Savonarola, como Charles Finney, John Wesley, homens contemporâneos da nossa história que oraram na sua época e mudaram a história da sua época, mudaram os acontecimentos da sua época. Amada igreja, olhemos para o versículo. Quando a igreja orava, o anjo do Senhor livrou Pedro da cadeia. A minha pergunta é: qual tem sido a nossa atitude como igreja face a estas circunstâncias que o mundo está a viver? Qual tem sido a nossa atitude quando enfrentamos problemas em nossas vidas? Quero repetir isso. Qual tem sido a nossa atitude como igreja face a essas circunstâncias que nós estamos a viver? Qual tem sido a sua atitude quando enfrentas problema? Ou qual tem sido a nossa atitude quando enfrentamos problema? Qual tem sido a nossa atitude quando enfrentamos problemas? Temos chorado e lamentado? Não, amados. Usemos a autoridade que Deus nos deu para ultrapassarmos este vale. Pois a igreja que ora vence as tribulações, vence a morte, dá liberdade aos cativos, quebra as correntes e implanta o reino de Deus. É hora de nos levantarmos, igreja, e começarmos a clamar ao nosso bom Deus e bom Pai. Levamos a Ele as nossas preocupações. Ele vai trazer paz para nós e nos dará segurança. Terá paz em nosso coração. Nos dará segurança. Ore e clame. Esse é o meio que Deus nos deu para chegarmos até Ele em oração. Não chore, não lamente, pois a igreja, quando ora, ele tem o poder de libertar cativos, de quebrar as algemas e de manifestar o reino de Deus. Aquela igreja não parou, aquela igreja clamou, aquela igreja levantou o clamor e orou, e Pedro foi liberto. Levantemos-nos nesse tempo em oração para quebrar as correntes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.